Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, que estejam todos bem. Vamos então para mais uma aula, né, de Educação Financeira de ESOP. Vamos lá, pegue então o material de vocês. Hoje então a gente vai terminar aqui, né, a nossa leitura do capítulo 4, tá? Então peguem o livro na página 38, tá? Hoje então nós vamos trabalhar a página 38 e a página 39. Então vamos ver, né? A gente viu na aula passada a mãe do Nico, né, falando para ele sobre a professora, né, que queria mais capricho no material dele. A gente viu também a Tomoko preocupada com o mercadinho do pai, né? Então vamos ver como que continua essa história aqui do nosso capítulo 4. Vamos lá então, página 38. Me acompanha aí na leitura. Naquele dia, nem a abertura dos cofres de curto prazo, nem a possibilidade de realizar os sonhos entusiasmaram Lelê e Nico. Eles não podiam desistir. Nico conversou com Lelê e decidiram elaborar um plano coletivo para o sítio. Nico, precisamos fazer uma pesquisa na internet sobre pousadas e hotéis no campo. Falou ela, né? Ela quem? A Letícia. Depois de uma rápida busca, perceberam que tanto os hotéis fazenda como as pousadas sempre listavam atividades para os hóspedes. O sítio do vovô tem pomar, árvores como os ipês e animais. Podemos montar uma tabela com atividades para os turistas para cada época do ano. Nico gostou da sugestão. Então os irmãos passaram boa parte do dia fazendo isso. Eles não podiam se deixar abater. O tempo passou depressa e o último dia de aulas do semestre chegou. Nico continuava ansioso por causa da situação do sítio. Durante a aula, o menino mandou um bilhete para André perguntando o nome do hotel fazenda onde ele ficou nas férias. André logo respondeu e, depois, os amigos começaram a conversar por meio de bilhetes. Após falarem sobre o hotel, o assunto mudou com a entrada de Tomoko, Olivia e Fred. De repente, a professora percebeu a movimentação e pegou um bilhete. Será que preciso dizer que é errado esse tipo de comportamento? Reclamou a professora na hora do intervalo, ao ficar sozinha com a turma de Nico. Vou mandar uma notificação para a família de cada um de vocês, explicando o que aconteceu. Tragam a notificação assinada de volta às aulas. Então, Nico ficou muito preocupado, pois justamente naquele dia a família ia abrir os cofrinhos de médio prazo. À noite, depois do jantar, o pai estranhou o comportamento de Nico, que permaneceu calado o tempo todo. Está tudo bem, Nico? Perguntou Paulo, desconfiado. O garoto foi então buscar a agenda e deu para a mãe ler. Maria, em vez de ficar brava, ficou triste com o filho. Estou desapontada, Nico. Você desrespeitou a professora. Se isso se repetir, não vou deixá-lo viajar no feriado de setembro. Então, olha só, a mãe não fica brava, mas fica triste. E também dá uma advertência para ele, que foi o quê? Se isso se repetir, não vou deixá-lo viajar no feriado de setembro, mesmo que você já tenha economizado dinheiro para realizar o seu sonho. E mais uma coisa, como castigo, nada de ver seus amigos durante a primeira semana de férias. Olha só, hein? Então o Nico ficou preocupado ali com a situação do sítio do avô, porque
O que está acontecendo, então, vamos rever aqui. O que está acontecendo no sítio do avô? O sítio do avô não está tendo o quê? Lucro. Ele está tendo o quê? Prejuízo. Por que, gente, que ele está tendo prejuízo? Porque os gastos estão maiores do que o quê? Do que a renda, né? Então, ele está gastando mais do que está recebendo. Então, com isso, o avô, o que ele pensou? O sítio está dando prejuízo, eu vou ter o quê? Que vender. Mas o Nick e a Letícia não querem que o avô faça isso. Então, eles estão pensando em uma maneira de salvar o sítio. E o que os meninos, então, pensaram? Pensaram em transformar o sítio em um hotel fazenda ou uma pousada. Eles fizeram aqui, então, um diagnóstico, né? Foram lá na internet e viram que nesses hotéis fazenda, na pousada, sempre tem um cronograma de atividades que as pessoas fazem. Então, eles foram lá, estudaram o que o avô poderia oferecer. Por quê? No feriado de setembro, eles querem visitar o avô e levarem para o avô uma sugestão de uma saída para não vender o sítio, né? Que a gente até já estudou aqui para frente, né? A gente já viu como que foi isso. Mas então isso é o que está preocupando ele aqui nesse momento. Então, quando ele vai para a sala de aula, como ele está preocupado com isso, por ele estar ansioso, com pressa, né, de ajudar o avô, de resolver tudo isso, o que ele faz? Uma atitude que não é muito correta, que é, durante a aula, ficar conversando com o amigo através do quê? De bilhete. Quando a professora não sabe o que está acontecendo, os pais também não sabem, a professora deu uma advertência para quê? Para que os pais fiquem sabendo que o Nico e seus amigos estavam conversando durante a aula com bilhetinhos. Dá essa advertência, né? Que quando ele voltar das férias, ele vai ter que trazer sua agendinha ali onde que tá a advertência assinada. Quando ele conta para a mãe, como uma pessoa sábia, né? Que a mãe do Nico a gente já viu, uma pessoa muito inteligente, muito sábia. O que ela fez? Ela não brigou com o filho, mas ela ficou o quê? Triste. E deu para ele uma advertência. Se caso isso vier a acontecer novamente, o que ela vai fazer? Ela não vai deixar o filho viajar em setembro, mesmo que ele tenha conseguido dinheiro. Para que ela fez isso com ele? Para que ele aprenda, né? Então, a conter a sua ansiedade, a conversar com os amigos no momento certo, né? Se ele estava assim, ele poderia ter mandado um bilhete. Gostaria de falar com você na hora do intervalo sobre o Hotel Fazenda. Aí eles se reuniam ali na hora do recreio, na hora da saída e conversariam. E eles também teriam muito tempo de fazer isso depois, porque já estariam o quê? Entrando de férias, né? Então a mãe está fazendo isso porque ela é má? Não, porque ela está corrigindo o filho, ensinando ele a fazer as coisas de uma forma o quê? Correta, certo? Então isso, né? Então isso que a gente aprendeu hoje, que a gente viu então, as crianças fazendo um diagnóstico de ver como que monta ali o hotel fazenda, como que monta a pousada. A gente viu a atitude, né, do Nico que não foi correta, viu como a mãe fez com ele. Acredito que ele aprendeu que agora ele não vai mais ficar passando bilhetinho durante as aulas, né? Ele vai esperar um intervalo, vai esperar o final de semana, depois que sair da escola, para conversar com os amigos. E aqui, ó, vem uma pergunta, né? Pra gente terminar, então, a nossa aula. O que você pensa? Trocar bilhetes com os colegas durante a aula é uma atitude adequada ou inadequada? O que vocês acham? Por quê? Comente aí com seus familiares. Vocês acham que é adequada ou inadequada? E o porquê? Que justificativa você dá para a sua resposta? Certo? Então, comente aí com seus familiares, tá? E que assim é que a gente vai, então, encerrar a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente já volta, né, com a nossa parte do Pratique, que são as atividades, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!